Preciso te atualizar também sobre o Vasco, mais perto de um terceiro reforço para a função de ataque. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o Vasco, mais perto de reforços para o ataque. Cruz Maltino encaminhou a contratação por empréstimo de Bryan Palacios, colombiano de 22 anos de idade que pertence ao Atlético Mineiro. Ele chega até dezembro com opção de compra estipulada no contrato. O Galo havia comprado esse jogador do Atlético Nacional da Colômbia no ano passado por 3 milhões de dólares. Dá para dizer que o Palacios não conseguiu vingar com a camisa do Atlético. Foram 26 jogos com apenas 2 gols e 4 assistências. No Vasco, diante da escassez de pontas, pode ser que ele se destaque, apesar de o Vasco ter acabado de contratar o Benjamin Garré, argentino, que vem do Krylia Sovetov, além de Nuno Moreira, contratado junto ao Casa Pia. E pode não parar por aí. Além desses três que eu citei, o Vasco também tem negociações avançadas com Neiser Villarreal, 19 anos de idade, jogador que pertence ao Milionários. O clube colombiano já aceitou a oferta do Vasco. Agora falta um acerto com o Villarreal, jogador que foi artilheiro do Sul-Americano Sub-20, que acaba de terminar lá na Venezuela. Foram 8 gols marcados e mais 4 assistências. Além de artilheiro do Sul-Americano, o Villarreal ainda foi o segundo com mais participações em gol. Foram 12, somando os 8 gols e as 4 assistências. A tendência é que esse negócio seja fechado antes de 28 de fevereiro, garantindo ao Vasco 4 atacantes de lado de campo. Para quem não tinha nenhum, acho que o Fábio Carelli vai festejar. Dessa lista que eu apresentei, a tendência é o Jean ser negociado e o Capasso também. Ou o Capasso nem ser utilizado, e aí essa lista cairia para 8. Ah, mas se vier o Lloyd, vai para 9. Então, assim, a gente tem como fazer a corrida com algumas saídas. Se, por exemplo, vier o Lloyd, vira 11... Vindo, vamos já falar dele aqui, do Vidia, que é um atacante colombiano, Neiser Villarreal. E eu tenho um detalhe para contar para vocês. O Ryan foi perguntado pela diretoria do Vasco. Ryan, você enfrentou o Neiser Villarreal, moleque de 19 anos, centroavante, joga dos dois lados também, mas ele é centroavante, 1,86 m. Que tal? Pertence ao Milionários, contrato até dezembro desse ano. Sabe o que o Ryan falou para os dirigentes do Vasco? O termo mesmo eu não posso, né? Mas você já imaginou. É muito bom jogador. É muito bom jogador. Agora, tem um detalhe. Tem um detalhe. Há clubes europeus em cima dele. Ah, então ferrou, Fábio. Não sei. Por quê? Porque esses clubes europeus, normalmente, quando compram esses garotos, e ele é um garoto de 19 anos, que foi destaque do Sul-Americano Sub-20, normalmente, e o Vasco ofereceu 5 anos de contrato, tá? Normalmente, utiliza esses caras para dar rodagem, para clubes inferiores. Aqui no Vasco, ele chegaria para jogar no time principal. E ao jogar no time principal, ele tem mais possibilidades. Mas, Azevedo, a janela europeia está fechando. Perfeito. Alguns países ainda estão com a janela está aberta, mas os principais não estão mais. Então ele poderia ir no meio do ano. O cara compra como reserva de mercado. Vamos chamar assim? Reserva de mercado. Aqui não. Aqui ele chegaria para jogar. Essa é uma diferença. E isso está sendo levado em consideração por ele e pelo staff dele. Então, assim, não tirem da reta. Não tirem da reta essa negociação. Olha só, Giovanni, você está falando Van Dijk, né? Mas assim, o Alisson também não é inglês. Mas a questão não é essa. A questão é que, normalmente, esses caras
esses clubes querem para fazer outros negócios e fazem reservas de mercado. Saiu no GE que o Milionário aceitou. Sim, não é que falta acertar com o jogador, está nas mãos do jogador por isso, porque ele sabe que ele está valorizado no mercado e que há clubes europeus, dentre eles o Liverpool, de olho no garoto. Ele é muito bom atacante, fez um baita sub-20, né, sul-americano sub-20, 19 anos, 1,86 m, é centroavante para o Vasco ter, para sequência, para botar sombra no Verratti, que vai ser ótimo para o Verratti, e se em algum momento der uma dor de barriga no Verratti, ele não fizer gol, ou jogar com 2 atacantes altos, amigo, nós precisamos ter essa qualidade. Aqui ele vai jogar. Nesses grandes clubes europeus, não sei. Dificilmente ele começaria jogando. E essa reserva de mercado faz com que ele seja emprestado para outros. Então, o que eu sei é que o Vasco tem a concorrência de europeus que querem levá-lo para lá. Ponto. Agora, a proposta do Vasco é de 5 anos. O Vasco ofereceu um contrato de 5 anos e entende que é uma baita oportunidade para ele, para a carreira dele, e uma oportunidade para o Vasco. Porque o Vasco compra esse jogador e tem possibilidade de revendê-lo. Imagina, ele chega aqui no Brasil, performa em 2 anos, aos 21 mete gol, tá metendo gol pra cacete. O mercado tá escancarado para ele. Não tem a menor dúvida. Agora, claro, Dorval, que o mercado europeu balança qualquer jogador. Não seria só ele. Não é porque ele é um moleque de 19 anos. Qualquer jogador se sentiria tentado a ir para o futebol europeu. Boa noite, Fábio. Confio em você, as melhores notícias verdadeiras. Só você fala. Obrigado, Carlos Alexandre. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho. Então peço a você para divulgar cada vez mais o nosso conteúdo, mandar para a galera também aí, para você que gosta de contribuir com o nosso canal. Aí, torcedor vascaíno, Vasco perto de anunciar a contratação por empréstimo de Brian Palacios junto ao Atlético Mineiro, e também aí o Milionários da Colômbia, né, aceitando aí a proposta do Vasco pelo jogador Neisser Villarreal, atacante colombiano, né, garoto novo, e o Vasco deve também contratar o atleta. Parece aí que, segundo informações do GE, o Milionários da Colômbia aceitou a proposta do Vasco para a contratação do atacante. Então o Vasco se reforçando aí nos últimos dias. O Vasco vinha buscando atacantes e sofrendo muitas negativas, e agora, de uma hora para outra, o Vasco conseguindo aí contratações super importantes, reforçando muito bem o seu ataque para a temporada de 2025 e deixando o torcedor super empolgado com o Vascão da Gama. Peço o seu like no vídeo, a sua inscrição no canal caso não for inscrito, que você compartilhe o vídeo com mais amigos vascaínos e ative o sininho de notificações para receber todo o conteúdo aqui do canal Eterno Vasco Oficial.